Olá, gente! Estou de volta para mais uma conversa com vocês. Algo como se eu estivesse sentado no sofá da casa de vocês e vocês sentado aqui também comigo, aqui no meu quintal, na minha casa, na minha intimidade. E nós vamos falar mais uma vez sobre emagrecimento. Mas emagrecimento que começa na mente. Meu nome é Angeleide Thomas, eu sou neuroterapeuta de emagrecimento. E eu estou compartilhando com vocês a minha história de emagrecimento, que foi onde tudo começou. Onde eu criei um método, né, para você que não ouviu o início da minha história, né? Eu fiz um vídeo anterior a esse, vai lá no meu canal, clica aqui, entra lá, aproveita, antes da gente continuar o vídeo, já curte, comenta, compartilha e vem fazer parte desse canal. Se você sente que o que eu digo aqui te faz bem, te ajuda e te dá um norte diante do que você está vivendo, vem comigo, porque a minha intenção é essa, é realmente te ajudar. Porque assim como eu consegui, eu quero que você também consiga. Mas hoje eu quero falar, depois de já ter contado a minha história de emagrecimento, a minha história com a neuroterapia e principalmente na área de emagrecimento, né? Tem tudo a ver com o que eu vivi. É muito fácil alguém chegar aqui, né? Dizer coisas para você fazer de emagrecimento ou para mudar a sua mente, mas ela nunca viveu. Ela não sabe o que você passou. E eu sei. E eu quis fazer esse vídeo hoje, por quê? Porque hoje está sendo um dia diferenciado para mim. Está sendo um dia muito difícil. Tô com blusa de corrida, eu vim da minha caminhada. Eu ia correr hoje, mas eu acho que tá chegando os meus dias menstruais, eu tô meio na TPM, então eu não consegui correr, não tava muito, mas eu caminhei. Eu caminhei bastante, aproximadamente uns 10 quilômetros. E eu precisava muito disso. E é o que acontece muito com a gente. Quando você tá no processo de emagrecimento, e isso aqui eu falando como neuroterapeuta, uma das coisas que mais sabotam o emagrecimento são as emoções. Quando você não consegue lidar com as suas emoções, eles te sabotam. Porque essas emoções vai te jogar pra comida. Você quer um alívio rápido, você quer acalentar aquela dor, você quer conforto. É como se fosse um abraço, como se fosse um carinho. E hoje eu tô num dia muito difícil, emocionalmente falando, né? A gente sabe que a vida, ela é feita de altos e baixos. Tem dia que você tá muito alegre. Tem dia que você não tá tão alegre assim. Às vezes acontece alguma coisa, alguma dificuldade, ou na sua vida financeira, ou na sua vida emocional, ou no seu relacionamento, ou com algum parente, com alguma amizade, no seu círculo de amizade. Sempre acontece alguma coisa que nos entristece. Mas o interessante é que eu não corri pra comida. Como eu reprogramei a minha mente, agora o novo vício é caminhar. Então, pra mim, caminhar é como respirar. Eu preciso. Se eu não tô legal, se a minha mente tá bagunçada, e se bate aqueles 5 minutos de desespero diante da situação ruim que eu tô vivendo, meu cachorro Bolt, a primeira coisa que eu faço é colocar o tênis e caminhar. E aí eu boto o fone, eu tenho fone, eu boto fone. Eu boto música, ou eu boto alguma frequência, aquele som de frequência que acalma, sabe? E eu vou pensar, e eu vou conversar com Deus enquanto eu caminho. Quando eu volto, gente, eu já sou outra. Eu não precisei comer. Eu não precisei engordar, não precisei destruir meu corpo, eu não precisei me ferir, porque isso é um tipo de forma que você está se ferindo. E hoje foi uma vitória muito grande para mim. Por quê? Porque eu estou em jejum e ainda vivenciando esse momento difícil. Tá aí uma coisa que eu preciso fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso. Jejum, autofagia, é uma das coisas maravilhosas que ajudam na mente magra, tá? Isso aqui não ajuda não só no emagrecimento, mas ajuda na mente magra. É uma das coisas que você precisa começar a tentar fazer para te desconectar da carne e das coisas que te levam a querer alimentar a sua carne. Quando eu falo carne, eu digo corpo. Você vai aprender a lidar com aquela emoção sem correr pra comida. E hoje eu consigo. Eu corro, eu pulo corda, entendeu? Eu tenho uma corda que eu pulo, gente. Quando tá chovendo, então, quando não tem como sair, por exemplo, hoje o tempo tá feio. E com certeza vai chover daqui até pra mais tarde. Quando é aqueles dias que você fica 3, 4... Eu fico em pânico, gente, eu fico desesperada. Porque eu troquei, tipo assim, o meu vício de comida agora não é mais vício de comida, agora é vício de esportes. E quando eu não tenho o que fazer, como gastar energia e fazer alguma coisa, eu fico desesperada. Então, pego a minha corda, pulo aqui na minha varanda, pulo na sala, boto o hit lá no YouTube, na TV e vou caçar alguma coisa pra fazer, pra me movimentar, porque eu fico desesperada. Eu amo estar na natureza, eu amo sair pra caminhar na ciclovia. Eu não acho que caminhar na academia, naqueles aparelhos, nada contra quem gosta. Mas eu digo quando eu caminho na natureza, na ciclovia, parece que tem uma conexão, sabe? E você se sente
leve, eu não sei te explicar, a natureza, a volta te traz paz. E isso é muito real, tá, gente? Como colocar o pé no chão, na terra. Você é vibração, você é energia, e a terra, ela suga as energias mais. Quando você anda com os pés em terra, você tá trocando energia com a terra, tá te purificando. É igual nas árvores, né? Que elas fazem a limpeza do ar, né? Entra o gás carbônico e sai oxigênio. É mais ou menos isso. A gente faz uma troca com a terra. A gente manda para ela energias ruins e ela devolve pra gente energias boas. Isso aqui é ciência, tá? Isso aqui é a mais pura verdade. Isso é comprovado cientificamente. Mas voltando a falar das emoções. E eu queria trazer para vocês algumas coisas que eu vivenciei na minha época de gorda e de mente gorda, que eu sofria muito, 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 por não saber o que fazer, o que eu tinha, porque eu não conseguia parar de comer. Gente, eu ia dormir pensando em comida, eu acordava pensando em comida. Eu me lembro de uma vez que eu comi tanto, que eu passei tão mal de madrugada, que eu vomitei a madrugada inteira. Eu fui parar no hospital, e aí eu descobri que eu tinha pedra na vesícula, e que eu não poderia comer à noite, que é quando acontecem as crises, é sempre à noite. E, gente, como uma pessoa consegue se destruir dessa forma? A gente não sabe, gente, eu fico emocionada. Só quem passa é que sabe. As pessoas olham pra alguém gordo e não entendem como a mente dela funciona. Acha que é preguiça, acha que a pessoa não tem responsabilidade com nada. Mas é porque ela não sabe o que acontece com ela. A neurociência explica, e eu como terapeuta posso te dizer, que a gente durante a infância até a adolescência é bombardeado de emoções, de coisas que vivemos, que veio da nossa família, que veio pelas pessoas que passou pela nossa vida. Então você entra na idade adulta com a sua mente bombardeada de coisas que não foi você que colocou, você só recebeu, você só veio recebendo. Você veio recebendo crenças, você aprende sobre religião, a religião das pessoas que te cercam, você acaba seguindo essa religião porque foi ali que você aprendeu. Você começa a comer de determinada forma por causa da família que te cerca. E tudo isso você aprende na família, com as pessoas que te cercam, com os amigos e na escola. E isso vai ficando guardado dentro de você. Como eu já disse aqui no outro vídeo, o nosso cérebro, ele é como um computador. Ele é como um computador. Ele não sabe a diferença do que é ruim e do que é bom. Ele não sabe a diferença do que é verdade e do que é mentira. Ele só obedece. E ele fica observando as suas atitudes. E ele grava isso no seu subconsciente, aonde você não percebe, porque o subconsciente é um lugar oculto, é a biblioteca do seu cérebro. Tá tudo guardado lá. E quando você faz alguma atitude e o seu cérebro, ele percebe que aquela atitude tá lá no subconsciente, tá lá naquela biblioteca, ele corre lá naquele livro da atitude que você acaba de tomar, para ele saber o que ele tem que fazer agora, depois que você tomou essa atitude. Por exemplo, você bateu boca com alguém, você se enervou, você se irritou com alguma situação, alguma coisa que você estava vivendo. Vamos botar aqui uma discussão de marido e mulher, você discutiu muito feio com seu esposo, ou com a sua esposa, e aquilo abalou o seu sistema nervoso. No seu cérebro vai ligar um apito. Pi, 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 socorro, socorro, ela está estressada. Precisamos acalmar essa mulher. E o que ele vai fazer? Ele vai lá no livro, o seu subconsciente vai ver o que acontece, o que você faz sempre depois que você passa por um momento como esse. Aí ele vai ver, ela come. O que ele vai fazer no seu cérebro? Ele vai tirar a tua atenção daquele estresse e vai começar a te dar vontade de comer. E é involuntário, porque o seu cérebro está fazendo isso, automaticamente ele entrou no automático, porque ele aprendeu seus padrões. Tudo que você repete, anos e anos e anos e anos, ele guarda. E aí passa a ser agora a atitude diária, de sempre, de todo dia, de toda hora. Quando você agir e acontecer alguma coisa ruim, ele vai te levar à vontade de comer. Então, automaticamente a vontade vai vir. Você não vai perceber o que está acontecendo, porque você está no automático, e você vai para a cozinha caçar alguma coisa para comer para tentar se acalmar. Tem gente que fala assim, eu vou tomar um café, porque eu tô estressada. Essa é a frase de muita gente. Eu preciso de um café porque eu estou estressada. Mas não adianta. O café vai chamar o pão, o café vai chamar o biscoito, o café vai chamar o salgadinho, o café vai chamar outras coisas. E quando você vê, você já comeu tudo que tinha dentro da geladeira, tudo que tinha nas panelas, tudo que tinha disponível para você comer. Isso se você não sair para comprar ou se você não pedir alguém para comprar para você. Ou pedir pelos aplicativos da vida iFood, não é verdade? E reprogramar a mente é dizer para o seu cérebro, agora tomar
o controle, o domínio, foi o que aconteceu comigo. Eu não estava presente, eu estava ausente do meu cérebro. Eu estava vivendo as emoções do dia. O que o dia me reservasse, eu vivia e acabou. Não tinha uma programação, eu não comandava o meu corpo. O livro de sabedoria, ele diz que você precisa ter domínio próprio. O domínio próprio é dominar o seu corpo, a sua mente e dominar a sua alma. É entender que isso aqui é comandado por você. É como se fosse um carro. O carro é seu, só quem dirige é você, e você tem que saber como é que você está dirigindo, se você está dirigindo direito. Porque você pode se matar, ou pode matar pessoas na rua, ou pode causar um acidente. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, quando você está dirigindo, você está no controle, você tem que estar ligado, você tem que estar presente, ali, mente presente. Isso é cansativo demais. Isso é extremamente cansativo. E, gente, eu estava exatamente vivendo essa vida. Eu estava vivendo para comer. Era um negócio doentio. Eu acordava pensando em comida e eu dormia pensando em comida. Por conta das minhas emoções. Porque eu queria viver o tempo inteiro à base de dopamina. E, gente, é exatamente como uma pessoa que usa drogas, é exatamente como uma pessoa que tem vício em cigarro, que tem vício em bebida, todo tipo de vício. É um negócio que você não percebe porque é muito sutil e comer aparentemente para todos é uma coisa normal. Todo mundo come. Mas, gente, eu aprendi que não. Eu tenho estudado fisiologia. Gente, eu tenho caído pra dentro. Daqui a pouco eu vou me tornar uma nutricionista aprendendo sobre todas essas coisas. E eu me recordo que eu comecei a estudar muito. Sobre a fisiologia humana, sobre jejum, sobre como funciona o nosso organismo, sobre o que faz mal para o nosso organismo, sobre o que eu posso e o que eu não posso comer. Isso independente de ter pré-diabetes ou diabetes, qualquer coisa. Tem coisas que você não pode colocar para dentro do seu corpo. Não pode. Eu tive que mudar de lugar por causa do barulho. O meu vizinho tá faxinando o quintal dele e os meus cachorros estão latindo por conta dos barulhos. Mas vamos tentar continuar a gravação da onde nós paramos. Eu estava falando sobre quando a pessoa, né, ela perde a estribeira e tá ali sentindo aquelas emoções terríveis, aquelas emoções tristes e passando situações, ou discutiu com alguém, ou bateu boca, já corre pra comida porque o seu cérebro te leva para aquele lugar onde você ensinou para ele que era confortável, onde ele sabe que você fica bem. Pelo menos por aquele momento enquanto você está comendo. Gente, eu vivenciei isso muitos anos na minha vida. Muitos. Me recordo de uma coisa que de repente pode ser que aconteça com você. O meu marido, ele descobriu o meu padrão. De tanto me observar, ele percebeu o meu padrão. E quando ele fazia algo de errado, o pedido dele de desculpa era comprar comida para mim. Lanches e mais lanches, lanche forrado de tudo, batata frita, até aquela cebola crocante, x-tudo. Ele comprava aquele combo assim, gente, que vem tudo ali. Linguiça calabresa, queijo por cima da batata. Um negócio... Aí ele conseguia me comprar. Porque eu tava com tanto ódio dele, com tanta raiva dele pelas coisas que ele havia feito de errado comigo, que eu queria comer, eu queria dopamina. Hoje em dia ele sabe que ele não consegue mais. Não vale mais. Ele vai ter que dar o jeito dele de arrumar outro jeito de pedir desculpa, porque esse aí não cola mais. E são recordações que eu trago, sabe? Que é a minha história. Hoje eu trabalho com isso porque as minhas feridas foram curadas, sabe? E olho para trás, eu fico vendo, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia. Desculpa, gente. Aqui é ao vivo e a cores, sem cortes. E quantas pessoas estão vivendo mesmo que eu? Estão no automático. Quando eu descobri que eu podia mais, que eu poderia ter o controle da minha mente, que o meu cérebro me obedecia, que eu poderia dominar a minha mente, não ela me dominar, porque a gente pensa que o cérebro manda sozinho. As pessoas não entendem que é a gente que comanda o nosso cérebro. O nosso corpo, ele é um robô que nos obedece. Enquanto estamos aqui na Terra vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida, esse corpo é o meio pelo qual esses propósitos vão se cumprir. E a gente precisa dirigir esse corpo, a gente precisa ter o controle sobre ele. E eu precisei curar minhas feridas, eu precisei
limpar meu coração, eu precisei liberar perdão, eu precisei lidar com as emoções que eu não estava lidando. Não foi fácil. Mudar a mente é muito difícil. Mas foi tão libertador, gente. Foi tão libertador. Hoje eu sou eu. Hoje eu sei quem eu sou. E tudo que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levar a câmera lá pra dentro. E eu vou mostrar pra vocês. Secar minhas lágrimas. Eu vou mostrar pra vocês onde tudo começou. Porque eu estudava terapia. Eu não imaginava que eu ia aprender tanta coisa como neurociência. E eu escrevi, tinha vários cadernos, e ainda escrevo, eu amo escrever. E gosto de ler as coisas que eu escrevo. E eu tenho o hábito, tem caderno que é afirmações, que é pro meu cérebro, né? Tem caderno que é orações. E tem caderno que são visualizações, são coisas que eu quero ser e conquistar. E ali eu coloco, aí eu volto, boto data. E é surreal, como depois que eu mudei a minha mente, eu venho alcançando coisas que eu nunca imaginei que eu fosse alcançar. Eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei que eu fosse viver. E não vai parar por aqui. Porque o livro da sabedoria, lá em Romanos 12:2, ele fala assim, que a gente precisa renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, mudar a nossa mente, transformar, diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa viver tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Gente, vou ter que parar a gravação, os cachorros estão latindo que os vizinhos estão limpando ali. A gente vai continuar lá dentro, nos meus cadernos. Vem comigo. Gente, é aqui meu cantinho, onde eu escrevo os meus cadernos, minhas afirmações, minhas orações, onde eu comecei a escrever o meu método MT da Mente Magra. E aqui, gente, eu adoro essas coisas, né? Coisa bem de menininha, a gente ficar marcando as páginas, as palavras, letrinha de princesinha. A minha letrinha é redondinha e eu sou canhota. Aqui eu escrevo coisas importantes. E isso aqui me faz muito bem. Isso aqui me faz muito bem. E eu ensino isso muito para os meus alunos e para as minhas alunas, porque isso aqui faz parte da neurociência. A neurociência ensina e explica que a repetição de escrever e ler o que você escreveu te faz lembrar. É igual na escola, né? Vocês sabem. Vou levantar um pouquinho essa câmera aqui. É igual na escola, gente. Você escreve por quê? Porque quem é professora sabe disso. Quem é professora sabe disso. Você escreve, e quanto mais você escreve, o caderno ao contrário, gente, me merece. Ai, meu Deus, aqui. Você escreve, e quanto mais você escreve, mais você lembra, mais você guarda. Não é assim que funciona na escola? Na faculdade, nos cursinhos da vida, porque é o jeito que o seu cérebro aprende e guarda as coisas. E fora que você volta lá e relembra. Eu sei que por esses dias eu chorei bastante, porque em um desses cadernos aqui tinha uma oração e uma afirmação, onde eu afirmava que eu seria magra. Eu nem estava magra, eu estava muito gorda. Eu afirmava que eu seria magra, quanto de peso eu teria, que eu comeria para viver e não viveria para comer, que a comida seria para ter saúde. E sendo que na época eu não tinha montado o método MT, já estava estudando terapia, mas não tinha montado o método MT, não tinha começado realmente a valer essas coisas a funcionarem na minha mente, não tinha começado ainda o projeto inicial, que foi o maior projeto da minha vida, que foi eu mesma, essa que vos fala. E eu li, e quando eu li, eu fiquei chocada e eu chorei, porque eu vi que até a terapia, até o que eu aprendi na neurociência, apliquei em mim, para que eu pudesse ter uma mente magra, foi fruto de orações e afirmações que eu havia feito há tempos atrás. Eu estava colhendo ali naquele momento uma coisa que eu já vinha orando, afirmando, lendo aquilo ali todos os dias, e eu vi acontecer na minha vida. Gente, isso aqui eu não tenho palavras para explicar para vocês o quanto isso é importante. São coisas que não parecem nada. A gente vai fazer mais vídeos, porque esse vídeo já tá enorme. Eu quero contar para vocês mais sobre todas as coisas que eu vivenciei na vida de obesa com a mente gorda, né? Que a obesidade que eu carregava começou na minha mente e agora não mais. Independente das minhas frustrações ou das emoções que eu esteja vivendo, eu aprendi a lidar com elas. Eu tenho que enfrentá-las. E de cabeça erguida. E sentir a dor que tiver que sentir. Eu sinto dor para malhar, eu sinto dor para emagrecer. A gente sente dor para várias coisas na vida. E tudo serve de lição.
A dor também vem para fazer bem, não só mal. Ela vai te ensinar alguma coisa. E é assim que eu tô tentando viver. Eu tô chorando, eu tô lidando com as situações, eu não fujo delas. Se tiver que chorar, a gente chora. Se tiver que viver o luto, a gente vai viver. Se tiver que resolver, a gente vai resolver, mas não vamos descontar na comida. Nós vamos nos acolher, vamos nos abraçar. E se eu ver que tá demais e que eu não tô aguentando, porque o cérebro vai ter hora que vai tentar te sabotar. Ele vai tentar te levar lá pra trás de novo. De vez em quando meu cérebro quer me dar uma pernada, né? Por esse dia eu tava fazendo linguiça pro meu marido, que ele tava com vontade. Eu aprendi a lidar com isso. Quem tá cuidando da saúde sou eu. Ninguém aqui é obrigado a nada. Então eu faço a comida deles e a minha parte. Eu tava fazendo linguiça. Um minuto que eu tava falando com a minha filha, eu perdi a consciência e eu tava conversando com ela, eu vi a cena, foi surreal, gente, de verdade. Slow motion. Eu olhei pra mim, eu vi a minha mão descendo, pegando a linguiça, trazendo a linguiça na boca. E eu gritei, não! E joguei dentro da panela. Porque eu percebi que o meu cérebro estava agindo sem a minha autorização. Eu dei uma ordem pra ele, não! Para agora! Tem noção? Então, a guerra é diária. Estar presente, porque para mudar a sua mente, você vai ter que vigiar. O livro da sabedoria, ele diz isso, vigiar e orar o tempo inteiro, porque você não sabe a hora nem o momento que algo vai acontecer. Então, é cansativo, mas até o meu cérebro entrar no automático, eu preciso insistir nisso. A repetição vai fazer com que ele guarde, com que ele apague as memórias antigas e coloque novas. E aí, as atitudes agora vão ser automáticas, as saudáveis, claro, as saudáveis serão automáticas, porque de tanto eu fazer, repetir, o meu cérebro guardou o padrão e colocou ele agora como principal. E vai obedecer para sempre, Então é sobre isso. Eu vou ensinar vocês como foi que aconteceu comigo, como a neurociência funcionou na minha vida, como eu mudei minha mente, agora eu tenho uma mente magra. Eu quero trazer para vocês como pensa uma mente gorda e como pensa uma mente magra. Qual a diferença? Quais as atitudes de quem tem a mente gorda e de quem tem a mente magra? Para você saber se você tem a mente gorda ou se você tem a mente magra, tá bom? Um beijo para vocês, porque esse vídeo já tá enorme, mas eu espero que esse particular da minha vida, que eu compartilhei com vocês, venha trazer reflexão e venha fazer você entender que é necessário mudar a sua mente. Não adianta fazer cirurgia bariátrica, não adianta tomar monjário, não adianta tomar nenhum tipo de remédio. Eu já tomei vários. Já tomei, peraí que eu vou lembrar o nome de um. Anfepramona, Femproporex, quem já usou, bota aí. E Sibutramina. Já tentei de tudo, gente. Vocês não têm noção de tudo que eu já tentei. E nada dava certo. Porque era a minha mente que estava me sabotando. Mas a gente vai conversar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre medicação. Vem comigo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, me segue aqui para receber vídeos como esse, para que a gente possa se ajudar a ter para sempre uma mente magra e um corpo magro, porque o corpo só acompanha o que a mente manda.